Em 2024, a Califórnia acreditava ter encontrado o maior assassino em série da história americana. Um homem que confessou ter matado mais de 400 pessoas. Seus relatos eram tão detalhados que pareciam verdade. Mas conforme a investigação avançava, um novo terror surgiu. Ele podia nunca ter tirado a vida de ninguém. Mas então, quem era Jean Trefil? Um psicopata disfarçado? Um mentiroso? Compulsivo? Ou algo ainda mais perigoso? Se gosta desse tipo de vídeo, deixe o like, se inscreva e deixe nos comentários qual o próximo caso quer assistir. Agora, vamos para o caso de hoje. Jean Trefil foi preso após tentar vender um diário online, no qual descrevia, com riqueza de detalhes, centenas de assassinatos, locais, nomes, métodos, datas. Tudo parecia verdadeiro. As vítimas listadas no caderno existiam, todas haviam morrido de forma violenta, mas em anos diferentes, estados diferentes e por assassinos diferentes. A polícia acreditou estar diante de um monstro que havia escapado do radar por décadas. As primeiras entrevistas foram transmitidas ao vivo. Jean falava com calma, olhando diretamente para as câmeras. Ele descrevia cada cena de crime como se tivesse estado lá. Mas será que estava? Ou era apenas alguém obcecado em parecer o que o mundo mais teme? Jean nasceu em Fresno, Califórnia. Filho único, criado por uma mãe extremamente religiosa e um pai ausente. Desde pequeno, era obcecado por livros de crimes. Aos 12 anos, já colecionava recortes de jornais sobre serial killers famosos. Aos 18 anos, começou a escrever suas próprias histórias, misturando realidade com ficção. Trabalhou por um tempo em uma funerária, onde, segundo os colegas, ele falava com os corpos como se fossem velhos amigos. Quando a polícia apreendeu o computador de Jean, encontrou pastas com nomes como Projeto Zodiac 2.0, Mapa dos Anjos Caídos e Museu da Morte. Você acha que um homem assim está ensaiando um crime ou apenas vivendo dentro da própria loucura? Durante os interrogatórios, Jean não hesitava. Ele descrevia como seguia as vítimas, o tipo de arma, o horário exato dos ataques. Em uma das fitas, ele conta: eu só matava quem o mundo já tinha esquecido. Gente que ninguém notaria se desaparecesse. Essa frase virou manchete. Canais de TV e podcasts começaram a chamá-lo de o Anjo de Fresno. Mas logo, algo começou a não encaixar. Jean falava sobre vítimas que haviam morrido quando ele ainda era criança. Descrevia locais que já não existiam há décadas e mencionava armas que nunca foram usadas nos crimes reais. A polícia percebeu que cada uma de suas histórias era uma colagem, pedaços de casos famosos, costurados com detalhes inventados. Mas por quê? O que leva alguém a querer ser um assassino sem nunca ter matado ninguém? A virada veio quando a Polícia Federal norte-americana comparou as confissões com os registros oficiais. As datas não batiam. As vítimas eram reais, mas mortas por outros assassinos já condenados. Jean tinha copiado os crimes, um por um. O que ninguém sabia era como ele conseguira tantos detalhes que não estavam disponíveis publicamente. E então, uma nova descoberta chocou os investigadores. Jean havia trocado e-mails com um ex-policial aposentado, que tinha acesso aos arquivos originais de casos arquivados. O agente, hoje com 72 anos, dizia estar alimentando a fantasia de um fã de true crime. Mas, sem perceber, havia ajudado Jean a criar o serial killer mais convincente da história moderna. Você acha que ele só queria atenção? Ou acreditava mesmo ser o assassino que descrevia? Jean Trefil foi condenado em 2025, não por assassinato, mas por obstrução, fraude e uso indevido de material confidencial. Seu advogado alegou que ele sofria de um transtorno de identidade fictícia, uma condição rara em que a pessoa cria um alter ego criminoso para se sentir poderosa. Mas mesmo preso, Jean nunca recuou das confissões. Durante a última audiência, ele disse: vocês acham que eu inventei tudo? Talvez as lembranças não sejam minhas, mas de alguém que ainda está por aí. A sala ficou em silêncio.
Nenhum dos investigadores conseguiu confirmar se ele tinha cúmplices, ou se apenas estava encenando mais uma vez. E se, no fim, parte do que ele contou fosse verdade? Quantos Jean Trefil podem estar vivendo por aí, escondidos atrás de telas, histórias inventadas? Jean Trefil cumpre pena em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Ele ainda escreve cartas para jornalistas e fãs, descrevendo crimes que nunca existiram, ou talvez existam. O caso abriu um debate inquietante. Em tempos de fama instantânea, até o mal pode virar espetáculo. Você acha que ele foi só um mentiroso, ou um assassino que aprendeu a se esconder atrás das próprias palavras? Se você gosta de casos reais como esse, inscreva-se. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima.